Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Filipe Jeremias. Filipe, grato por teres aceito o convite para conversar comigo e para te mostrares e mostrares aquilo que tu andas a construir numa zona do país que a gente ouve falar pouco, infelizmente, e portanto está na altura também de aproveitarmos para pormos mais visibilidade. A inteligência local está a ser um projeto que eu tenho acompanhado um pouco à distância, quer saber mais sobre o que é que se está a passar e o que é que está a acontecer aí e do que tu andas a fazer, e tem-me chegado informações por portas não lineares, não óbvias, o que é interessante, o que é super interessante de ver que a tua voz e aquilo que vocês estão a fazer aí está a ser visto, está a ser notado por diferentes partes. Então, vamos começar por isso. Filipe, um pouco de ti e um pouco da inteligência local, para começarmos aqui a abrir a conversa. Bem, então vamos a isso. Grato a ti também, Marco. É um prazer rever-te, em boa verdade. Acho que posso começar por aqui, digo rever-te porque acho que nos cruzamos lá atrás, talvez em 2013, 2014, por aí, aqui no Norte, ainda na altura de um outro projeto onde estavas envolvido, que era o João Sem Medo, creio eu, e em boa verdade, eu sei que nos cruzamos por aí depois, ao longo de vários anos, fomos tendo aqui várias relações cruzadas também. Temos aqui bastantes pessoas em comum, mas nunca tive a oportunidade e o prazer de estar à conversa contigo assim desta forma, o que eleva logo aqui uma fasquia de grande responsabilidade. Primeiro, porque acompanho o teu trabalho, sigo não de uma forma pormenorizada, mas reconheço bastante talento, bastante conhecimento e isto deixa-me sem sombra de dúvida com algum cuidado o que é que eu possa dizer sobre aquilo que faço e sobre a visão que tenho do mundo. Portanto, é de facto uma honra poder aqui trocar algumas impressões contigo. Depois, a pergunta é sempre muito difícil: quem sou eu e quem é a inteligência local? Acho que as coisas acabam por se fundir um pouco, porque a inteligência local surge de um sonho individual que depois se transforma num sonho coletivo. Mas antes de irmos lá, partilho contigo um pouco quem sou eu. Sem grandes filosofias, sou um ser humano, sou pai, antes de mais, pai e marido, pai de 4 filhos, dois homens e 2 mulheres. O mais velho fez ontem 22 anos, a mais nova tem 8, irá fazer agora em março 8. Sou um construtor de utopias, em boa verdade. Estive muito ligado, ou eu venho da área das artes, da área da arquitetura. Foi a arquitetura que depois me levou para uma outra área, a área da educação, da dita educação alternativa, de onde fui diretor e cofundador de um projeto educativo aqui no norte do país. E foi a educação que depois me permitiu abrir espaço para uma nova visão do mundo, me abriu espaço para novas relações, me abriu espaço, sobretudo, para um processo de transformação pessoal, de transformação vivencial. O que é que eu quero dizer com isto? Foi precisamente a educação que me permitiu olhar primeiro para mim, olhar para aqueles que gravitam à minha volta e perceber como eu posso ser um melhor ser humano e como me posso cumprir enquanto ser humano. A educação aí tem um papel fundamental e, sobretudo, as pessoas que gravitaram à minha volta nessa altura têm aqui um papel fundamental. Estive envolvido na co-criação, na co-escrita de um livro, juntamente com mais 5 amigos meus, e nessa viagem, com esses 5 amigos, que durante 2 anos aquilo foi mais do que uma escrita de um livro, um desses meus amigos me permitiu perceber que o meu propósito de vida podia ser colocar ao serviço dos outros, sem deixar de olhar para mim, tudo aquilo que tinha sido a minha aprendizagem na área da educação, ao serviço da construção ou da reinvenção das comunidades.
Eu, em 2017, fui obrigado a... Digo obrigado, a gente nunca é obrigado, mas tive a noção e a consciência de que era necessário parar, porque estava a passar por um capítulo da minha vida de grande perturbação, de grandes erros e, sobretudo, erros que estavam a ser constantes e inconscientes. E a partir do momento em que eu percebi que esses erros estavam a afetar terceiros, não só terceiros fora do meu círculo familiar, mas terceiros também no meu círculo familiar e depois a mim mesmo, eu senti a necessidade de parar, de fazer literalmente uma pausa para sistematizar um conjunto daquilo que foram as minhas aprendizagens, do que é que correu bem e do que é que correu menos bem, e colocar ao serviço de uma comunidade onde eu habito há mais de 30 anos, colocar ao serviço todo este meu conhecimento e toda esta minha visão para transformar, para cuidar, para reinventar comunidades. Eu tinha, obviamente, eu digo aqui o obviamente, estava talvez no meu inconsciente, não era declarado, um sonho muito antigo da minha vida, que era poder habitar um lugar mais humano, mais sustentável e, por que não dizê-lo, mais feliz. Então, neste processo de 2017, eu previa um novo ciclo de 7 anos, porque aqui o número 7 e os ciclos de 7 em 7 da minha vida são bastante claros e bastante presentes. Muito antes de chegar ao fim desse ciclo de 7 anos, eu entendi, ali na altura da pandemia, entendi que haveria espaço para colocar energia, porque é disso que se trata, era colocar energia num projeto que talvez pudesse ser o meu último projeto de vida. E nesse ano, portanto em 2019, salvo erro, ou 2020 exatamente, acabei por cutucar um amigo de longa data, de partilhar aquilo que era o meu sonho pessoal, o meu sonho individual, e desafiá-lo a como é que podíamos juntos transformar aquilo num sonho coletivo. E é nesse ano de 2020, já para 2021, que desafiamos um outro amigo e três, eu, o Pedro e o André, acabamos por cofundar a Inteligência Local, uma associação sem fins lucrativos, liderada e organizada sempre de um modo muito ético, muito profissional, apesar de ser uma associação, e desenhamos um macroprograma daquilo que para nós era relevante no sentido de como é que podemos regenerar, como é que podemos repovoar aquilo que nós chamamos de territórios esquecidos, ou seja, territórios do interior. E então começamos por aquilo que consideramos essencial neste modelo, porque depois o que nós estamos a fazer é um piloto, é sistematizar tudo aquilo que são as nossas práticas, ou melhor, as nossas praxis, porque na verdade não há prática sem teoria, nem teoria sem prática. E o que acontece é que olhamos para um território, para um lugar, porque esta foi uma das minhas aprendizagens nessa década onde estive envolvido na educação, de que nós precisávamos de ter um lugar, de termos um ponto de partida, uma âncora, para poder gerar impacto e poder inspirar, não replicar, porque a palavra replicar aqui nestes contextos é difícil, eu diria até impossível, porque nada se replica, porque os territórios, os contextos são todos eles diferentes, mas no fundo o inspirar, como é que a gente conseguia reunir o modelo para inspirar outros territórios a fazer o mesmo que nós estamos a fazer neste lugar. E escolhemos Vilares da Vilariça, não só porque o sonho individual meu nasce dali, mas sobretudo porque há algo que é importante nesta questão que nós consideramos de regeneração dos territórios. E quando falamos aqui em regeneração, é porque entendemos que estes lugares estão em degeneração, no sentido em que perdem população a cada X anos,
e nós queríamos era incrementar dados novos no sistema que possibilitassem inverter todo este processo, ou seja, no fundo, deixar de estar em degeneração e passar a regenerar o mesmo lugar, neste caso, regenerar socialmente o lugar. O que entendemos é que devia ser um lugar onde pelo menos um de nós tivesse um elo de ligação mais forte, porque isto tem a ver com os nossos princípios de transformação de comunidades. Ou seja, uma comunidade não se transforma toda ao mesmo tempo, uma comunidade transforma-se a partir daquilo que nós chamamos de um núcleo de mudança, e depois a partir desse núcleo reverbera até que um dia a comunidade está transformada, ou melhor, precisa novamente de ser reinventada e precisa novamente de ser transformada. Portanto, no fundo, este núcleo acompanha sempre alguém que é a espoleta, alguém que é a raiz, alguém que é este motor de atração que acaba por desafiar outros a se juntarem e a fazerem aquilo que deve ser feito nestes territórios. Pronto, em boa verdade, e acho que sintetizando tudo isto, portanto, eu sou esta pessoa que passou por este percurso, hoje está inteiramente focado no desenvolvimento deste trabalho, juntamente com outros. É um trabalho muito desafiante, e quando digo que é desafiante, é claramente logo à partida para baixar todas as expectativas, porque o que nós estamos a fazer em Vilares e Vilariça é isto, estamos a fazer, estamos num processo, nada está feito, vai-se co-construindo com outros. Aliás, esta é a nossa visão, é a nossa missão, em boa verdade. O propósito é o porquê que nós fazemos isto, e nós dizemos que o fazemos porque gostamos de desafiar a forma como se vive hoje numa sociedade contemporânea, desafiar o status quo, o que não é difícil, é bastar olhar para aquilo que são as nossas relações, as relações humanas, as relações com o planeta, as relações dentro dos vários ecossistemas, desafiarmos aqui o modo como se vive hoje, e depois o como, na verdade, temos vindo a conectar pessoas que procuram uma vida mais humana, mais sustentável, e por que não dizê-lo mais feliz, e com elas, em comunidade, gostamos muito de frisar isto, é que com elas, em comunidade, criamos as condições para regenerar territórios esquecidos. Porque é que gostamos de frisar isto? Muitas vezes olha-se para muitas destas palavras, para muitas destas ações de uma forma romantizada e esquecemos que isto é muito duro, que isto é muito desafiante, porque já trazemos uma cultura social, uma cultura educativa de lá de trás, e que é muito mais fácil perceber que queremos é que as coisas já estejam feitas. E, em boa verdade, estas coisas não estão feitas, porque se fosse fácil já estaria feito, e depois também porque, na verdade, nós estamos em contraciclo, porque o contraciclo é exatamente isto, nós estamos a querer olhar para o interior quando, na verdade, as pessoas estão a olhar para as grandes cidades, ou para o litoral, ou para as grandes metrópoles. O que nós estamos a tentar dizer é que também no interior há esta possibilidade de nós podermos ter oportunidades, de podermos ser mais humanos, termos melhores relações, podermos ser mais felizes e sermos mais sustentáveis a todos os níveis. Enfim, é um mega desafio, e não sei se te respondi, Marco, creio que sim, mas é isto. Grato, Filipe, grato teres aberto aqui a conversa, teres-te mostrado, teres trazido já um pouco da inteligência local para cima da mesa, e o que é fundamentou, o que é o propósito, o que é essa alma que trazes. Quero fazer aqui já duas pontes. Eu penso que nós nos conhecemos no workshop Todos Podem Empreender Empreendedorismo em São João da Madeira, de boa memória, tenho uma memória incrível desse workshop, foi assim uma bênção poder contribuir e ter feito aquele trabalho naquele local e com aquelas pessoas, e as pessoas que conheci lá, foi qualquer coisa assim muito bonito. Nós estávamos muito habituados na altura a trabalhar basicamente na zona de Lisboa e na Grande Lisboa, pouco fora, e São João da Madeira foi um dos primeiros convites a nos chamar para, olha, há mais coisas aqui à volta, venham trazer um pouco da experiência que vocês estão a fazer também para outros territórios. E eu gostei muito, tenho muito boa memória
desse workshop nesse local. E também uma outra ponte, porque o meu filho do meio, portanto o meu segundo filho que está vivo, fez ontem 17 anos. Portanto, temos esta ligação entre nós, não sabia, de partilharmos aqui, no teu caso, o teu filho mais velho, no meu caso, o meu filho do meio, dos que estão vivos. E é incrível. E tenho com muito carinho o dia de ontem, porque ele desenhou como é que ele queria fazer a celebração do seu aniversário, como é que ia passar, e eu tive muito gosto em estar com ele. Foi assim um momento também muito bonito. Grato por teres trazido isso aqui também para mim, para tornar viva aqui dentro de mim esta conversa e a ligação entre nós. Eu quero pegar, quero ir um pouco mais ao lugar, porque uma das coisas que me fascina na inteligência local e naquilo que eu tenho conhecido do trabalho que vocês estão a fazer tem a ver exatamente com a dimensão do local. Não é? No desenvolvimento regenerativo, o lugar é o ponto de partida de qualquer pensamento de desenvolvimento e, portanto, eu gostava que tu explorasses um pouco mais. Eu penso que o trabalho que vocês estão a fazer aí tem vários dos elementos que são interessantes e importantes para a mecânica e a estrutura do desenvolvimento regenerativo. Podes caracterizar um pouco mais, Filipe, o local em que é, qual é a vossa relação com o que é que vocês têm experimentado, como é que está o lugar, quais são as características dele, onde é que ele está inserido, é montanhoso, é urbano, como é que é? Portanto, descreve-nos um pouco, dá um pouco essa visão do que é esse lugar e de quais são as potencialidades que ele tem e, ao mesmo tempo, os desafios que ele cria. Não é? Olha, boa. Excelente termos aqui esta ponte já, um dos nossos filhos ter vindo ao mundo a 15 de janeiro. Olha, então o lugar, eu não sei se há pouco disse, mas o lugar, o que me liga a este lugar são as minhas raízes maternas. Os meus avós maternos são de lá, apesar de já terem partido há 20 anos. Eu sinto quase aqui uma necessidade de honrar aquilo que é o meu legado, esta ancestralidade daquilo que vem do meu lado materno. Vilares da Vilariça é uma aldeia que já teve 600 pessoas. É uma aldeia que fica numa das encostas da Serra de Bornes. E este lugar acaba por estar aninhado num outro lugar maior, que é o território, que é a Alfândega da Fé, que depois se aninha naquilo que é um território ainda por explorar, um território belíssimo, que é os Lagos do Sabor, que contém 4 municípios: Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros. E, no fundo, esse é um território que, por causa daquilo que é a barragem do Baixo Sabor, fez com que o último rio selvagem de Portugal pudesse se transformar naquilo que é os Lagos do Sabor, uma extensão de água, um espelho de água com mais de 70 km de extensão. É óbvio que é uma beleza natural, com a intervenção da mão humana, mas nós pertencemos a este território que depois pertence a Portugal, claramente. E Vilares da Vilariça fica, conforme disse há pouco, numa encosta da Serra de Bornes, é de onde começa aquilo que é um vale com um enorme potencial agrícola, o Vale da Vilariça. Portanto, ao pé da aldeia é onde começa todo esse vale, com essa extensão maravilhosa para a produção agrícola de hortícolas, frutícolas. É uma terra de azeite, uma terra de amêndoa, uma terra da castanha, uma terra da cereja também. É uma terra, é a quinta região, é a quinta biorregião em Portugal. A primeira foi em Idenha Nova e em 2023, salvo erro, exatamente, esta região dos Lagos do Sabor foi considerada a quinta biorregião portuguesa. Tu estás a falar biorregião aqui no sentido de produção biológica, certo? Porque há estes dois termos que nós, neste contexto em Portugal, não é comum fora, mas em Portugal usamos a mesma palavra para referir dois tipos de contextos. As áreas de produção biológica,
que estão certificadas pelo contexto da produção biológica, e a outra, a biorregião, como tipos de paisagem, de flora e de fauna. Não é? Portanto, estes dois tipos. Então, tu estás a caracterizar aqui da produção biológica. Da produção biológica, exatamente. E, sobretudo, ela é praticamente natural. Ela acontece de uma forma muito natural. E porquê de uma forma muito natural? Porque muitas das técnicas ancestrais utilizadas neste território são basicamente de produção bio, ok? E então há aqui um potencial enorme desta região neste contexto de produção biológica. Recentrando naquilo que é a aldeia, portanto, já disse que a aldeia teve perto de 600 pessoas, atualmente hoje tem 100 pessoas, mais coisa, menos coisa, e a cada 10 anos esta aldeia perde 100 pessoas, ou seja, os últimos censos data ou têm aproximadamente 131 pessoas, desde 2021 até agora já partiram, sei lá, uma dezena delas ou 2 dezenas delas, o que quer dizer que em 2031, se nenhum dado novo fosse incrementado dentro deste sistema, esta aldeia, como tantas outras, irá deixar de ter pessoas. Pode não ser zero em 2031, mas andará muito perto disto, portanto, das 20, 30 pessoas. Então, vamos lá. Estávamos aqui a falar sobre o lugar e tu estavas a caracterizar o lugar onde tu estás a intervir, onde a inteligência local está a intervir, e eu penso que será melhor a gente continuar a falar a partir daquele aspecto que tu estavas a dizer que provavelmente por volta de 2030, por aí, esse território ficará reduzido a muito poucas pessoas, portanto, e irmos a partir daí, porque do meu lado foi a parte que eu ouvi, a última parte que eu ouvi. Que eu viste melhor, claro. Sim, boa. Pronto, no fundo, este lugar, como tantos outros lugares do interior e daquela região, não é? Tem os mesmos sintomas, não é? Tem o mesmo retrato, em boa verdade. O principal retrato é que é um território envelhecido. Como tantos outros, as pessoas envelhecem, morrem, e como tantos outros, há muitos jovens que vão procurar oportunidades fora daquele lugar, não é? Procurar oportunidades fora em Portugal, procurar oportunidades fora de Portugal. Muitas destas famílias que lá estão, e eu aqui já amplificava para o território em si, veem que, de facto, há ali boas oportunidades, mas muitas daquelas famílias querem que os seus filhos ou os seus netos abandonem aquele lugar e procurem essas oportunidades fora. O que é que nós acreditamos? Acreditamos que estes territórios têm excelentes oportunidades, conforme eu disse há pouco na minha intervenção, por exemplo, no que diz respeito à questão da biorregião, e não só. Todos estes territórios têm uma escassez enorme de mão de obra, portanto, precisam de pessoas para dar continuidade a muitos dos serviços e a muitos dos empregos que estes territórios ainda têm. E depois o que estes territórios, do nosso ponto de vista, necessitam também é de experiências, ou seja, é que possibilitem sobretudo àqueles jovens, que lhes deem novas experiências e que lhes consigam dar visão e uma amplitude de mundo. Não quer dizer que estas pessoas não devam procurar conhecimento fora, mas, sobretudo, que consigam aplicar esse conhecimento naquilo que são as oportunidades deste território. Muitas dessas oportunidades advêm dos desafios que o território tem, não é? Então, por onde é que eu posso começar? A nossa primeira intervenção, apesar de nós termos feito este retrato, era muito importante para nós não ir com uma visão de que pessoas que tenham estudado fora, pessoas que tenham vivido fora, venham agora a estes lugares e pensem que encontraram a solução para os problemas destas pessoas. Ou seja, nós nunca fomos com este nível de arrogância, porque muitas vezes
o que nós sentimos em outros projetos que já aconteceram, porque aquilo que nós estamos a fazer nada é novo do que estamos a levar, apenas estamos muitas vezes a reciclar, a reutilizar, a reinterpretar, a religar muitos dos projetos e do conhecimento passado, não é? Mas para nós era mesmo muito claro não ir com esta noção de que nós sabemos quais são os vossos problemas e agora nós vimos com novas soluções ou com soluções para os vossos problemas. Isto nunca o fizemos, nunca mesmo. Ainda ontem conversava com uma pessoa que possivelmente irá fazer parte agora da nossa equipa, é que há várias formas de intervir na comunidade. Ou melhor, há várias formas de regenerar territórios. O que nós acreditamos é que devemos começar pela comunidade, pelas pessoas. E foi isto que fizemos. A nossa primeira iniciativa foi juntar 100% da população, literalmente, e juntámo-la onde, no nosso ponto de vista, se consegue juntar todas as pessoas, que é à volta da mesa. O alimento é um ótimo agregador de pessoas. Só que a grande dificuldade que se coloca aqui é muitos de nós, e destes cofundadores da inteligência local e depois de outras pessoas que se juntaram aos próprios órgãos sociais, vimos de experiências urbanas, vimos de experiências diferentes, trazemos soluções que muitas vezes são as soluções que não são comumente aceitas. E a questão que nós nos colocávamos em 2022, em abril ou maio de 2022, é como é que então vamos escutar estas pessoas? Como é que nós trazemos tudo aquilo que são as nossas teorias agora para a prática, de pessoas com 65 anos mais, pessoas que não estão habituadas a se reunirem e a conversarem sobre os problemas, sobre as necessidades e encontrarem soluções. Como é que nós agora vamos escutar estas pessoas? A palavra é esta, é como é que vamos escutar em vez de partilhar ao que vimos. Partilhar com elas, a dizer agora nós temos um projeto. E na verdade, o projeto que nós tínhamos em 2022 é o mesmo e é um projeto de escuta de pessoas. E porquê é que para nós era importante escutar as pessoas? Era importante porque queríamos que as pessoas sentissem pertença naquilo que queríamos com elas levar para o território e depois porque queríamos ter legitimidade para intervir no território. E para termos legitimidade e sentido de pertença, para nós era mesmo muito importante escutar as pessoas. Então, Marco, o que eu te posso dizer é que nesse mês de 2022 foi muito desafiante, porque nós não sabíamos, é literalmente isto, nós não sabíamos como é que íamos escutar aquelas pessoas. E não sabíamos porque grande parte das tentativas do passado eram falhadas, no sentido em que agora vamos convidar as pessoas a falar sobre a sua aldeia. Vamos juntá-las em mesas de café, vamos utilizar aqui metodologias como World Café e como outras mais, e agora vamos perceber se as pessoas estão disponíveis para isso. E as pessoas não estão disponíveis para isso. É que não estão mesmo. Então, como é que a gente conseguia ouvir as pessoas? E eu trago este exemplo que para nós é um exemplo de sucesso, mas que como é que nós conseguimos sacar um coelho da cartola naquele momento em que estava tudo organizado, em que as pessoas já iam àquilo que era um almoço culturalmente aceito na aldeia, que era o almoço de javali, mas nós queríamos ouvir as pessoas. Nós tínhamos um painel com 6 metros por 3, sensivelmente, exposto na sala, na Casa do Povo, e esse painel, Marco, foi literalmente ignorado por todas as pessoas que entraram. Literalmente ignorado. E nós ficamos muito na defensiva. Como é que nós vamos, uma vez mais, estar à altura de escutar estas pessoas? Então, lembramo-nos, ou eu lembro-me perfeitamente, que numa das ideias que estava previsto na hora, foi tirado na hora, tentamos desafiar uma jovem de 24 a 25 anos, uma jovem que tinha um perfil específico, era uma pessoa que tinha pouca... acreditava pouco em si mesmo, era uma pessoa que tinha estes desafios internos,
Então acabamos por desafiá-la a fazer o seguinte movimento. Primeiro, a dar-lhe importância a tudo aquilo que queríamos fazer, mas sobretudo queríamos que a pessoa nos deixasse fotografar com uma Polaroid, com uma máquina que nós tínhamos, mas havia aqui um desafio interessante, que era, ela tinha que fazer exatamente o mesmo movimento junto de outras pessoas, convidar as outras pessoas a poder fotografar, mas tinha que aceitar, ir àquele painel e a responder a 2 perguntas que lá estavam, que é: o que é que eu mais gosto desta aldeia e o que é que eu gostava de vir melhorado nesta aldeia, ok? E isto foi um movimento mesmo, tipo uma espécie de onda concêntrica, não é? Portanto, em que começou naquela pessoa e depois aquilo foi reverberando pelo grupo todo, ou por quase o grupo todo. Nós, ao final de 30 minutos, 45 minutos, tínhamos aquele painel já todo escrito por aquelas pessoas. Nós apenas convidamos a primeira pessoa a fazer isto e depois elas, de uma forma, aceitaram o desafio que nós propusemos à primeira pessoa. E posso dizer que foi mesmo muito desafiante, porque essa pessoa não queria, não é? Porque não queria, porque agora vou eu não consigo fazer isto, dizia ela. Eu não tenho jeito para isto. Eu não sei o que escrever. Isto é normal, não é? Então o que nós fizemos é aquilo que ainda hoje é a nossa gênese, que é: nós não queremos fazer sozinhos, nós queremos fazer com e, sobretudo, queremos desafiar que tu faças e, sobretudo, que tu tenhas autonomia para que tu lideres estes processos. Então esta foi a nossa primeira iniciativa, Marco, e obviamente que nós não temos agendas neutras, não há agendas neutras, não há. Eu quando digo que não há agendas neutras é porque nós conhecíamos o diagnóstico do território. Pouco ou nada nos foi dito de novo, mas aquele momento foi essencial para nós. Essencial porque as pessoas participaram neste retrato do que era a aldeia e do que é que nós podíamos melhorar na aldeia. Então elas foram convidadas a fazer parte deste movimento, então gerou-se assim aquilo que para nós foi o primeiro núcleo de mudança. Primeiro e único, não é? Portanto, o primeiro núcleo de mudança é composto por quem? Por aquelas pessoas que nós consideramos que ainda não morreram. E o que são as pessoas que ainda não morreram? São as pessoas que ainda sentem borboleta no estômago a falar de melhorar a sua aldeia. Pessoas que ainda assim acreditam ser possível transformar a sua aldeia. Porque existem essas pessoas. Eu falo da aldeia, mas pode ser da vila, pode ser da cidade. Existem ainda essas pessoas cuja esperança ainda não morreram. Então nós pegamos nessas pessoas e essas foram as pessoas que se juntaram a nós naquilo que é o nosso núcleo de mudança. E depois, juntamente com essas pessoas, nós fomos criando iniciativas de acordo com aquilo que são os desafios, daquilo que são as necessidades e as oportunidades do território. E gostamos de trazer aqui logo a nossa segunda iniciativa, que são aquilo que nós chamamos as Jornadas na Aldeia, e as Jornadas na Aldeia já vai para a 5ª edição em 2026. As Jornadas na Aldeia o que são? No fundo são um tempo, são um espaço que reúnem um conjunto de pessoas ao longo de 5 ou 10 dias, já variaram entre 5 e 10 dias. As pessoas vêm viver a aldeia de Vilares da Vilariça e com elas, à volta de um conjunto de temas que varia de ano para ano, vamos percebendo como é que nós podemos implementar projetos para que permita aquilo que é a nossa visão macro, que é atrair, fixar pessoas dentro desta aldeia. Nós fizemos isso, a primeira edição, muito ligado àquilo que era o tema da sustentabilidade. Os primeiros 5 laboratórios da sustentabilidade aconteceram na primeira edição, em 2022, mas a de 2023 para nós é marcante. E é marcante porquê? Porque já passou um ano na altura daquilo que era o nosso trabalho. Nós estávamos muito focados naquilo que era partilhar sonhos, partilhar propósitos, e queríamos que as pessoas que se juntassem a nós viessem com este denominador comum,
Então nós, num universo de quase 120 pessoas, nós escolhemos 27 pessoas para poderem, durante 10 dias, à volta daquilo que nós identificamos como o tema do empreendedorismo regenerativo, pudessem vir connosco propor projetos e pudessem vir habitar Vilares da Vilariça. Nós, nesse ano, conseguimos fixar 2 famílias. Nessas jornadas de 10 dias, uma das pessoas comprou casa em Vilares da Vilariça, trouxe o seu projeto para Vilares da Vilariça e trouxe um novo projeto, que foi identificar a necessidade de habitação para, por exemplo, experiências turísticas. Então, uma parte da sua casa ela recuperou-a para alojar pessoas que possam vir a Vilares da Vilariça e ter um espaço onde ficar e poder vivenciar aquilo que de melhor tem a aldeia. Portanto, essa pessoa conseguiu perceber aquilo que para nós é essencial, que é, com ela, ajudar-nos a criar as condições para regenerar esta aldeia. E é nesse ano, e eu gosto muito de frisar esse ano, que depois se dá um conjunto de outros projetos que nós estamos a desenvolver com outras pessoas, e nesse ano dá-se um dos 13 projetos apresentados nessas jornadas, foi um projeto ligado ao turismo, ligado à arte, foi um festival de circo contemporâneo. Ou seja, entendeu-se que era importante resgatar esta memória do circo ir às aldeias, e a partir deste resgate desta memória, gerou-se aquilo que foi um grupo de trabalho que depois desenvolveu um projeto, um festival, que depois foi à procura de parcerias, foi à procura de financiamento e fez acontecer este primeiro festival em 2023. E isto foi único, primeiro único na aldeia, segundo único no território, e que depois olhou-se para aquilo que é a arte, aquilo que é a cultura, e entendeu-se que podia ser uma âncora para ajudar, para contribuir para aquilo que é a visão macro do nosso projeto, do nosso programa da iLocal. E nós estamos a fazer, Marco, não somos nós iLocal. Nós, muitos destes projetos acabam por ser incubados por nós. Nós não temos pretensão de ser donos desses projetos. Nós queremos contribuir para que eles floresçam e que depois tomem o rumo de uma forma autónoma, liderado por essas pessoas que querem connosco ajudar a desenvolver este lugar. Este é a forma mais tangível que nós temos de mostrar às pessoas o que é que nós fazemos no território. Nós podíamos perfeitamente começar pelos projetos, implementar os projetos e ir à comunidade. Mas nós fizemos o contrário. Nós fomos à comunidade, nós fomos às necessidades, nós fomos às oportunidades. Fomos não, continuamos a ir. Porque há muitas pessoas que ainda dentro da comunidade, porque nós temos 3 tipos de pessoas dentro da comunidade. Aquelas pessoas que querem e vão connosco, aquelas pessoas que estão para ver, não acreditam, mas estão para ver, e depois tens aquele tipo de pessoa, ainda que existe, é diminuta, mas aquele tipo de pessoa que não acredita e que tenta sempre agueirar que as coisas não aconteçam. Há de tudo nas comunidades. Então estes são os 3 círculos que nós identificamos, mas que ainda assim é muito importante nós fazermos caminho com as pessoas para que depois outras pessoas também se juntem a nós. E há que o dizer, também sem qualquer tipo de demagogia, é que a comunidade, ela transforma-se e não é só a comunidade que vive, é também a comunidade que quer viver, é também a comunidade que quer participar. A comunidade transforma-se sempre de dentro para fora e de fora para dentro. É nesta dualidade da relação. Porque queremos mesmo desmistificar esta utopia de que a comunidade toda está a participar. E isso não acontece. Primeiro porque temos 4 anos de existência e porque as comunidades não participam todas em simultâneo, ou seja, todas as pessoas não participam em simultâneo. Vão participando de acordo com aquilo que são os processos naturais destas reinvenções, podemos chamar, das comunidades. Por isso é que é tão desafiante e por isso é que gostamos mesmo de colocar isto muito claro, porque quando nos visitam não vão ver tudo feito, nem de longe nem de perto.
vão ver os processos a serem construídos, e é aqui que chamamos as pessoas, não é? Portanto, as pessoas vêm fazer parte destes processos e por isso é que é tão enriquecedor e, sobretudo, é por isso que muitas destas iniciativas, elas depois são perenes no tempo, não é? Ou seja, se forem com as pessoas, isto tem maior potencialidade de ser um processo a longo prazo, não é? Agora, se isto apenas ficar centralizado, o que acontece é que deixa de existir uma organização, deixa de existir estas pessoas e depois as coisas esmorecem, não é? Portanto, caem, colapsam. E é um pouco nestes desafios, não é, que nós vamos co-construindo esta visão da regeneração de Vilares da Vilariça. Grato, Filipe. E eu gostava que tu falasses um pouco sobre, e tu já começaste a aflorar isso, portanto, outra das dimensões que o desenvolvimento tem determinante, não é? Tu falaste do lugar e depois falaste das pessoas, de envolver diretamente as pessoas e a comunidade, e esse é um dos grandes princípios, e outro é tu aninhares no território e nas entidades do território, desde logo na parte mais próxima, não é? Geograficamente mais próximo, mas também no território maior, porque se tu estás a querer chamar pessoas, se um dos grandes objetivos é ajudar a repovoar, chamar pessoas, portanto não chega a ficar só numa linha mais próxima, não é? Então, eu gostava que tu falasses um pouco nesta ideia de como é que vocês estão a construir as vossas guildas locais, como é que isso está a ser feito, quem são os parceiros e as entidades locais que são importantes, mas também aquelas que estão um pouco mais fora, não é? Que estão um pouco mais distantes e que vos ajudam a fazer estas pontes, e também como é que está a ser o financiamento, como é que vocês estão a conseguir trazer ou chamar a energia do dinheiro para nutrir toda esta intenção e todo este propósito, como é que isso está a ser? Portanto, no enquadramento atual, não é? Porque tu tens um ano pela frente, estão a planear o que é que vai ser 2026, portanto, como é que isso está em cima da mesa? Como é que é? Portanto, um pouco de como é que está aninhado, como é que essas parcerias estão feitas e como é que a energia do dinheiro está presente e vos nutre. Excelente. Olha, nem sei por onde começar, mas vamos começar. Deixa-me só tomar nota disto, que é para não me esquecer. Então é assim, vamos começar pelas parcerias. Nós temos parceiros naturais. E parceiros naturais, o que é que eu quero dizer com isto? São as entidades que já estão no território. E estas entidades que estão no território não podem olhar para aí local como alguém que está a fazer o seu trabalho, em boa verdade. Nós estamos a fazer o trabalho daquilo que são do poder local, dos municípios ou das juntas de freguesia, declaradamente, não temos nenhum pudor em afirmar isto, até porque para nós é muito importante construir aquilo que chamamos um novo modelo de governança. Não estamos contra, estamos a desenhar, a construir um novo modelo de governança assente nas pessoas. Eu digo muitas vezes a brincar, fizemos um workshop aqui há 2 anos, um workshop de designs do futuro, dos futuros, porque são vários futuros para a aldeia, não há só um futuro. E quase que nos perspectivamos a 10 anos, qual era a mensagem que queríamos ter do Presidente da Junta, e eu, em tom de brincadeira, disse, será que vai haver Presidente da Junta? Portanto, é quase nesta lógica de... é mesmo numa lógica de provocação, não é? Não é de estar contra, mas os modelos centralizados não nos servem no nosso ponto de vista. E então, o que nós sentimos aqui é que temos parceiros naturais, como o município, Câmara Municipal, como Junta de Freguesia, e depois outras entidades que estão no território, nós vamos chamando à medida que vão acontecendo iniciativas, que vão acontecendo projetos. Depois temos outros parceiros naturais, que para nós é muito importante, que é a academia, ou seja, temos
o Politécnico de Bragança connosco desde o início, porque entendemos que esta sistematização, que esta validação, é importante validar. Eu quando digo validar é no sentido de olhar para os resultados e avaliá-los. É de facto importante no sentido em que nos vai ajudar a ajustar a rota, ok? Então identificamos o Politécnico de Bragança na altura, como a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes, como parceiros também eles naturais para se associarem a nós, e aqui o Politécnico de Bragança é, sem sombra de dúvida, aquele parceiro mais próximo que nós temos ligados à academia. E depois temos outros parceiros, não só institucionais, mas também eles financeiros. E digo eles financeiros, Marco, e esses parceiros também variam. Porquê? Dependendo da iniciativa ou do projeto que nós estamos a desenvolver. Nem todos participam, mas varia à medida daquilo que são o fit, ou seja, naquilo que é a linha de convergência. Ou seja, nós vamos sempre à procura de parceiros cuja mensagem convirja com aquilo que nós estamos a desenvolver. Nós temos uma mensagem mais macro, que é esta a ideia da regeneração da aldeia, mas isto é tão complexo que nem todos conseguem entender e que nem todos querem estar ou estão disponíveis para isso. Então é mesmo a necessidade de quase fazer uma divisão em camadas e depois a cada projeto nós entendemos quais são os parceiros que devemos ir tocar. Por isso é que é tão importante haver líderes de projetos e que nós consigamos perceber quem são os parceiros que podemos ir tocar. E muitos destes parceiros são eles parceiros financeiros. Porque esta energia financeira, esta energia do dinheiro é muito relevante no desenvolvimento destes projetos. Isto foi uma enorme aprendizagem que eu tive no tempo em que eu estive muito envolvido na área da educação. Eu acho que o voluntariado é importante, as pessoas envolverem-se em projetos de forma voluntária é importante, mas tudo tem o seu limite, ou seja, muitas vezes tem que ser ajustado e tem que ser justo aquilo que damos com aquilo que recebemos. E nós não entendemos que projetos desta natureza tenham a capacidade de terem resultados com impactos significativos se só tivermos envolvidos neles de uma forma voluntária. Nós não acreditamos nisto. Eu digo não acreditamos, por isso é que eu comecei por dizer no início da nossa conversa que a nossa associação é uma organização sem fins lucrativos, mas que ela é tentada, ou melhor, ela é gerida de um modo o mais profissional possível. Quando dizemos o mais profissional possível é porque queremos trazer esta dimensão financeira, esta dimensão do dinheiro para dentro das dinâmicas e da organização, porque ela é muito importante, sem sombra de dúvida. Ou seja, é importante nós termos pessoas dentro de uma equipa que disponibilizem a sua energia, mas que também elas sejam retribuídas de um modo financeiro. E então, para serem retribuídas de um modo financeiro, nós temos que ir à procura de parceiros ou de financiamentos para que haja aqui uma contribuição justa por tudo aquilo que damos, por aquilo que recebemos. E eu deixar de um modo também claro, Marco, que ao longo destes 4 anos, maioritariamente a minha energia foi dada de um modo voluntário a este projeto, mas sempre com esta intenção de que sempre que é possível ser retribuído financeiramente, eu possa ser retribuído financeiramente. Eu digo sempre que é possível, porquê? Porque isto foi um acordo que eu fiz com a organização e com as pessoas que estão à nossa volta, que é todos os projetos a que nós nos vamos envolver tem que ser um projeto que temos que trazer a sustentabilidade financeira para o projeto. Eu posso não receber hoje, mas sei que eu posso receber daqui a 15 dias, ou daqui a 1 mês, ou daqui a 2. Isto é claro para todos. Portanto, esta troca é fundamental ser transparente e ser clara. Então, como é que nós nos financiamos, Marco? O que nós temos um modelo de financiamento que ainda não está totalmente operacionalizado. Já partilho o nosso modelo, mas basicamente ele está sempre desta forma. A cada iniciativa que nós desenvolvemos, essa iniciativa tem que ter sustentabilidade financeira.
Ou seja, as pessoas que estão envolvidas nessas iniciativas, tem que haver um orçamento, tem que haver um financiamento e as pessoas são retribuídas financeiramente a partir dessa fonte de financiamento. Se não houver financiamento, a iniciativa não acontece. Isto é claro, ok? Ou só acontece se as pessoas assim o desejarem e então dão voluntariamente a sua energia para que o projeto aconteça. Mas não houve nenhum dos projetos nestes 4 anos que tenham acontecido em que não haja essa retribuição financeira pelas pessoas que acabam por se envolver nos projetos. Porque para nós, enquanto estrutura, nós não queremos ter uma estrutura pesada. Ou seja, a equipa executiva da iLocal, no máximo, há de atingir um limite, sei lá, de 5, 6, 7 pessoas, no máximo dos máximos, ok? Porquê? Porque nós não queremos estar a liderar todos os projetos, conforme eu disse há pouco, e tem que ser uma estrutura que apenas consiga suportar aquilo que é a visão, aquilo que é o propósito. Porque muitos dos projetos irão ser incubados, mas terão autonomia autonomia financeira, autonomia de liderança, autonomia a todos os níveis. O que é que nós vemos? É que a iLocal, para conseguir suportar os custos mínimos desta operação, tem em si um modelo de negócio, um projeto ou 2 projetos que são sustentáveis financeiramente. E eu posso trazer um deles que nós estamos a desenvolver, que é a comunidade de energia renovável. Ou seja, nós estamos a produzir energia para consumir energia, mas estamos a trazer esse benefício para a comunidade, mas há uma percentagem desse projeto que vai ajudar a sustentar os custos a longo prazo da estrutura da iLocal. Como há um outro projeto ligado ao turismo que irá ser exatamente a mesma coisa, ou seja, há uma percentagem que vai ajudar a garantir que aquela estrutura é sustentável financeiramente. Porque depois todos os outros projetos, eles têm que ser sustentáveis financeiramente e muitos deles, se tiverem que trazer também benefício para o todo, ou seja, vamos partir do pressuposto que o festival, quando ele se tornar sustentável, 10% daquilo que gera é para gerar outros projetos da própria comunidade. E assim sucessivamente. Portanto, é esta a nossa visão económica, é este o nosso modelo, mas enquanto organização, nós no máximo, atualmente, estávamos 1,5 pessoas, vamos passar agora para estar 3 pessoas a tempo inteiro, porque conseguimos um financiamento específico para recursos humanos e para não estarmos sempre dependentes destes financiamentos ou destas candidaturas que fazemos, porque existem, nós queremos gerar este fluxo financeiro a partir daquilo que eu disse há pouco, ou seja, ter 2, 3 projetos que são comercialmente sustentáveis e vão ajudar a suportar estes recursos humanos fixos para que a visão, para que o motor, para que a cola, chamemos assim, de todo o projeto se consiga perpetuar no tempo. Porque há muita fragilidade destes projetos sociais, em boa verdade, não é? Mas, então, por que não unir aquilo que é funcional, aquilo que é sustentável financeiramente e ligar isso àquilo que é um trabalho social que nós estamos a desenvolver. Portanto, então é nesta ligação que nós acreditamos que daqui a 4, 6 anos toda a estrutura já é sustentável financeiramente, mas que teve este período de incubação, que teve esta visão, que teve esta implementação para chegarmos até aí. Mas nesta altura estamos frágeis, no sentido, ou seja, nós tivemos 4 anos sem um recurso humano afeto a 100%. Mas nós sabemos disso. Ao final de 4 anos é que há aqui a possibilidade de irmos buscar 3 pessoas a tempo inteiro, porque trabalhamos para isso também. Mas não quer dizer que as pessoas que trabalharam durante estes 4 anos não tenham pontualmente trocado a sua energia por dinheiro, porque aconteceu também. Mas não aconteceu de uma forma, eu digo, sustentável a longo prazo, não é? E eu estive disponível para isso. Mas não podemos pedir a outras pessoas que façam aquilo que eu fiz. Porquê?
Porque é que eu estive? A pergunta pode ser esta, porque é que eu estive? É porque eu consigo, durante um ano, olhar para aquilo que é o meu orçamento familiar e consigo perceber aonde é que eu posso ir buscar esses recursos financeiros. Aonde é que eu consigo ir buscar esses recursos financeiros que me permite disponibilizar o meu tempo aqui, a 100% aqui. E eu consegui fazer isso. Mas há pessoas que não conseguem fazer e nós temos que respeitar isso. Então, mas eu consegui, mas não quer dizer que eu consegui eternamente. Até por uma questão de equilíbrio emocional, de justiça, e aqui a justiça no sentido de aquilo que eu dou, o que é que eu retribuo em troca em termos energéticos, em termos financeiros, não é? Portanto, isto é importante ser claro que tem que haver esta troca e está tudo bem. Mas este é o modelo que nós temos atualmente de como nos financiar. Era bom, deixa-me só rematar, mas não existe, mas era bom nós dizermos assim, olha, existe aqui um programa qualquer que vos vai sustentar a 10 anos, contratem quem vocês quiserem e façam o que isso não, pelo menos nós não encontramos isso, não é? Então este é um desafio enorme, a sustentabilidade destas organizações em termos financeiros é mesmo um desafio e temos que ser muito criativos ao ponto de aonde é que se vai buscar recursos financeiros para desenvolvermos o plano que nós temos em mente. Isto é mesmo muito desafiante. Grato, Filipe. Olha, eu celebro a coragem de vocês terem juntado e pegado a partir do nada, porque vocês o que estão a fazer é praticamente reconstruir, repensar um território a partir do nada. Portanto, a partir de um ciclo que está em degeneração para um ciclo que se quer inverter, não é? Portanto, a energia é no sentido contrário e celebro essa coragem, essa determinação. A malta lá de São Luís, em Odmira, está a chamar este movimento rural, né? Portanto, voltar a pôr o rural na moda, voltar a pôr em cima da mesa que a vida no espaço rural tem potencialidades e tem capacidade para ser algo diferente, é para criar, de facto, condições de vida completamente diferentes. Neste contexto do Innovations for the Future, que é uma plataforma, uma rede informal, não é? Do qual vocês são parte, independentemente, não há esta coisa de pertencemos ou não pertencemos, nós todos pertencemos porque estamos a criar as bases do que pode vir a ser uma nova cultura, baseada nestas ideias do pensamento regenerativo, do pensamento em sistemas vivos, e neste contexto tem sido muito claro a falta de instrumentos de natureza financeira que vão direto a estas tipologias de projetos, porque são projetos que têm complexidade no seu contexto. Portanto, não são projetos que estão a trabalhar recursos humanos, ou infraestruturas, ou agricultura. Não, eles estão a trabalhar tudo. Portanto, eles estão a trabalhar aquilo que é as condições de vida em cada território. E a gente pode ir aos diferentes, àqueles que têm mais anos, como, por exemplo, a malta de Odmira, ou como a malta de Mértola, que está a 10, ou como... Portanto, podemos ir a estes territórios todos e ver que eles sofrem exatamente das mesmas estruturas, do ponto de vista das tipologias de financiamento. Eu lembro-me de um caso de Mértola, que a Catherine me contou já há uns anos atrás, que elas, para ter um determinado financiamento que precisavam lá para a rede de alimentação local, tiveram que concorrer a cerca de 10 ou 15 programas para poder esse financiamento. Porquê? Não era um financiamento muito alto, era inferior a 1 milhão de euros, mas precisavam porque era para construir uma coisa, era para adquirir um veículo, era para as pessoas, era para a promoção, era para fazer o website, e eram tudo estruturas de financiamento completamente diferentes. Portanto, só para gerir os financiamentos era preciso uma equipa dedicada para fazer os relatórios, para depois fazer as medições e aquela coisa toda que tu sabes bem como é. Portanto, esse é um dos grandes temas que está em cima da mesa, que nós já temos conversado para perceber como é que podemos alterar um pouco. Até o Gil Penha Lopes teve, inclusive, várias reuniões junto do Ministério do Ambiente para perceber como é que se pode trabalhar e como é que se pode desenhar linhas de financiamento ou dentro dos programas existentes, como é que podemos ter determinadas tipologias de projeto que vão nesta linha, que vão de acordo com as nossas necessidades, as necessidades de quem está a experimentar. E isto, vocês estão há 4 anos e há pessoas que estão há 30, não é? Portanto, isto não começou agora, nós já estamos num movimento, claro, está crescendo, felizmente, mas há um movimento que estão aqui com 30 e 40 anos e, portanto, há obra feita que nós podemos sustentar nos casos para dizer, olha, vale a pena experimentar dentro das linhas de financiamento termos este tipo de conversa. Portanto,
tudo aquilo que tu estás a abrir levava-nos para muitos lugares e tínhamos aqui muitas linhas de conversa. Estamos no final da nossa conversa e eu gostava de acabar como começamos. Eu pedi para tu trazeres-te um pouco de ti e, portanto, gostava de fazer a última pergunta que quero fazer, é como é que tu, nas tuas palavras, caracterizas a tua essência? Caracterizas a essência do Filipe, que esteve aqui a partilhar a essência da inteligência local, e eu agora gostava de terminar com a essência do Filipe. Ui, olha, muito obrigado por resumir isto tão bem. Não conseguia chegar a isso. O problema do financiamento é isso mesmo. Temos de ser muito criativos, Marco, muito criativos. E atenção que a criatividade é isto mesmo, é perceber como é que os instrumentos que estão disponíveis nós conseguimos agregar, como é que os conseguimos quase reinventar, não é? Eu dizia há pouco, era bom se tivéssemos um financiamento que desse para tudo. Isso era ótimo. Era ótimo, não é? Mas não existem. Assim como o rural, hoje o rural, nós não podemos olhar para o rural daquilo que era há 20, 30, 40 anos. O rural é outra coisa que não apenas a agricultura, não é? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Teria o maior gosto de, no futuro, levarmos outras conversas, porque isto, de facto, começando a conversar, vamos pelo rio fora. Neste caso, vamos pelo vale fora. Então, como é que eu caracterizo a minha essência, Marco? Olha, não sei se em poucas palavras, mas alguns adjetivos. Olha, provocador. Eu sinto-me um provocador, um agitador de almas. E trago muito esta energia agressiva no sentido de mostrar que as utopias nos podem ajudar a caminhar. Mostrar um inspirador, se lhe quisermos chamar também. Um sonhador, um fazedor. Esta para mim é essencial, que é, eu gosto muito de fazer acontecer. Gosto muito de sonhar, mas também gosto de fazer acontecer as coisas. Eu acho que isso é aquilo que me caracteriza na minha essência, não é? Tentar trazer muitas vezes o lado coerente entre aquilo que se pensa, com aquilo que se diz, com aquilo que se faz e, no fundo, com aquilo que se é. E aquilo que se é este processo que eu acho que vou fazê-lo até ao meu último dia, até ao meu último suspiro de vida, mas nesta linha de coerência, pensar, dizer e fazer. E isto muitas vezes traz-me para um lugar que é visto por muitas pessoas de arrogância, mas em boa verdade é de assertividade, não é? É de podermos ser melhores pessoas e, sobretudo, de assertividade no sentido de nos conseguirmos cumprir enquanto seres humanos. Portanto, sei lá, já foram tantas palavras que me caracterizam na minha essência, mas esta é a minha essência, sim. Grato, Filipe, olha, grato por teres aceito o convite para a conversa, grato por teres trazido para cima da mesa aquilo que tu estás a experimentar e como tu estás a ver. É para mim muito importante esta experiência que tu estás a trazer, porque é de facto o reverter de um ciclo, é reverter de uma energia de degeneração, e nós estamos a ter isso, infelizmente, em muitas partes do território. Portanto, é um sinal de esperança ver-te e ouvir-te e ver o que é que vocês estão a criar aí no espaço, e naquilo que depender de mim estou disponível também para poder ajudar e contribuir nesse movimento. Portanto, grato por teres aceito este convite e conversarmos, e vamos criar os dois mais espaços para podermos refletir. Gostava muito de vos visitar e de vos conhecer, ainda não vos conheço aí no território, gostava de fazer isso. Quem sabe se neste ano não existe essa oportunidade. Portanto, sim, é com alegria que te ouvi e cria-me um sentido de esperança, não uma esperança baseada no mundo de fantasia, mas uma esperança baseada na realidade, que é possível a partir do sonho e da persistência e do fazer, como tu dizes, não é? Olhar para um território e olhar para um território de uma forma diferente. E, portanto, grato por isso tu
simbolizas para mim esse elemento de esperança, dessa esperança que está ancorada na realidade e que não vive em mundos de fantasia. Bem-ajas. Bem-aja a ti. Bem-ajas pelas palavras. E olha, foi um gosto mesmo. Termino como comecei, é um gosto com uma enorme responsabilidade no sentido de estar à altura, mas no fundo eu trouxe-me como sou e pronto. Espero ter contribuído o melhor que sei, o melhor que posso, e grato a ti por este desafio, e espero que 2026 nos traga esta maior proximidade, que possas vir ao território, que possas vir ao lugar, que possas vir às pessoas e conheceres ao vivo o que estamos aqui a implementar, e que 2026 abra então aqui espaço para outras convergências que estamos a tentar fazer, e por isso, bem-ajas. Muito obrigado. Grato, Filipe.